O Iluminismo foi um movimento filosófico e cultural que se desenvolveu na Inglaterra, Holanda e França nos séculos XVII e XVIII. Nessa época, o desenvolvimento intelectual que vinha ocorrendo desde o Renascimento deu origens a ideias de liberdade política e econômica defendidas pela burguesia. O Iluminismo também é conhecido como o século das luzes e ilustração. Foi um movimento que dominou o mundo das ideias na Europa durante o século XVIII, também conhecido como século das luzes ou século da filosofia. Esse movimento intelectual e científico contrariou as bases do antigo regime, dando início na Inglaterra e alcançando seu auge na França. O Iluminismo representou basicamente a forma da burguesia interpretar o mundo, com características básicas voltadas para o racionalismo, o cientificismo, o anti-absolutismo, o anticlericalismo e a defesa das liberdades individuais. Críticas iluministas eram contra ao poder total do absolutismo, ou seja, o poder centralizado nas mãos do rei, a intervenção do Estado na economia, a política do mercantilismo e os monopólios. Já a ideologia iluminista estava voltada para a liberdade política, o liberalismo econômico e o despotismo esclarecido, buscando a liberdade, a igualdade, a divisão de poderes e a prática do liberalismo. Os principais representantes do Iluminismo foram o John Locke, precursor do Iluminismo, também considerado o pai do Iluminismo, pois buscava os direitos naturais e inalienáveis dos homens, da vida, liberdade e propriedade, onde os governos existiriam para preservar esses direitos. Defendia o liberalismo econômico, onde a defesa da monarquia parlamentar seria constitucional, valorizando o conhecimento, a experiência e a razão. Outro representante importante do Iluminismo foi Adam Smith, pai da economia. Buscava a não intervenção do Estado na economia, livre concorrência, lei da oferta e da procura, divisão do trabalho, riqueza e trabalho, defendidos pelo liberalismo econômico. Já Montesquieu defendia a divisão dos poderes executivo, legislativo e judiciário, buscava a harmonia e autonomia entre os poderes, onde haveria submissão de todos perante a lei. E Voltaire criticava o clero e a intolerância, a igualdade jurídica, a liberdade de expressão e uma monarquia ilustrada. Ainda haveria Rousseau, o mais importante e influente representante do Iluminismo, que defendia a soberania popular, o poder do povo através da democracia, e os enciclopedistas, como Diderot e D'Alembert. A enciclopédia seria uma coletânea de pensamentos dos filósofos iluministas, que buscava defender a política, limitando o poder do rei e aumentando a participação burguesa na política. O liberalismo político buscava a participação política de quem sustentava o Estado e a igualdade jurídica explícita no voto censitário, além do liberalismo econômico, aonde haveria mão invisível no mercado, onde tudo ocorreria naturalmente. Havia também o despotismo esclarecido. Seria uma tentativa de evitar rebeliões internas, onde os reis absolutistas, que influenciados pelos ideais iluministas, promoveriam reformas em seus países, porém sem abdicar de seu imenso poder. O Iluminismo influenciou uma série de movimentos na Europa e fora dela, que abalaram definitivamente o antigo regime ao longo dos séculos XVIII e XIX, como, por exemplo, a independência dos Estados Unidos e a Revolução Francesa. A base do pensamento contemporâneo em muitas sociedades ocidentais, no que diz respeito à organização social, política e econômica, está voltada na ideologia do Iluminismo. Ainda temos como influência a Inconfidência Mineira e a independência da América Espanhola. O antigo regime, também conhecido como o absolutismo, defendia que o rei tinha o poder sobre tudo. O maior representante desse processo foi o rei Luís XIV, também conhecido como Rei Sol. O antigo regime era caracterizado pelo absolutismo, onde o rei tinha o poder sobre tudo,
O principal representante foi o rei Luís XIV, também conhecido como Rei Sol. O absolutismo se baseava no poder do governo sobre suas mercadorias, com a política do mercantilismo comercial e a exploração do sistema colonial, com o Pacto Colonial, onde o país fazia com que suas colônias comprassem seus produtos. Em relação à divisão social, o clero e os nobres eram isentos de impostos e tinham privilégios e direitos políticos, e o restante da população pagavam impostos e não tinham direitos políticos. Então, pessoal, bons estudos, aguardo vocês, até a próxima!